Alexandre Monteiro apertava a borda de sua cadeira de rodas, enquanto observava a pequena figura agachada ao lado da lixeira atrás do restaurante A Pérola, em São Paulo. A chuva de junho criava filetes prateados nos vidros de sua Maserati adaptada, mas ele não conseguia desviar o olhar daquela cena que o perturbava profundamente. A menina, que não devia ter mais de 5 anos, vestia um vestido amarelo desbotado que outrora devia ter sido bonito. Seus cabelos loiros, úmidos de chuva, emolduravam um rosto que deveria estar sorrindo nos brinquedos de um parque, não vasculhando o lixo de um restaurante estrelado. Senhor Monteiro, a voz de seu motorista Marcelo o trouxe de volta à realidade. Deseja que vamos embora? Alexandre não respondeu. Estava observando como a menina comia com uma delicadeza quase aristocrática os restos de um risoto de trufas que ele mesmo havia deixado no prato apenas 1 hora antes. Não havia desespero em seus gestos, apenas uma dignidade que o atingiu como um soco no estômago. Foi então que o impensável aconteceu. A menina levantou a cabeça e olhou diretamente para ele através do vidro do carro. Seus olhos se encontraram por um momento que pareceu eterno. Alexandre esperava ver vergonha, constrangimento, medo. Em vez disso, a menina sorriu para ele. Um sorriso tão puro e luminoso que pareceu iluminar toda a rua Oscar Freire. Depois, com um gesto que mudaria para sempre a vida de ambos, a pequena se levantou e se aproximou do carro. Senhor, disse ela com uma vozinha cristalina que penetrou através do vidro levemente abaixado. O senhor parece triste. Quer um pouco da minha felicidade? Alexandre Monteiro, o homem que havia construído um império imobiliário de 500 milhões de reais, que nunca havia chorado, nem mesmo quando o acidente de moto lhe tirara o uso das pernas, sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Qual é o seu nome, pequena? Conseguiu sussurrar. Sofia, respondeu ela, e depois acrescentou com a seriedade de um adulto. E você é o senhor rico que nunca termina a sua comida, não é? Marcelo olhou para seu patrão através do espelho retrovisor. Em 20 anos de serviço, nunca tinha visto Alexandre Monteiro tão vulnerável. Sofia, disse Alexandre com a voz tremendo imperceptivelmente. Você está com fome? A menina balançou a cabeça com altivez. Não, senhor, eu já comi, mas obrigada por perguntar com gentileza. Onde estão os seus pais? Pela primeira vez, o sorriso de Sofia diminuiu levemente. A mamãe trabalha de noite para limpar escritórios. Ela volta quando o sol nasce. Eu a espero aqui porque este lugar é seguro e ela sabe onde me encontrar. Alexandre sentiu algo se partir em seu peito. E o seu pai? Não o conheço, respondeu Sofia com uma simplicidade que tornava a situação ainda mais desoladora. Mas a mamãe diz que talvez um dia ele volte com sapatos novos para mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da chuva no teto do carro. Alexandre olhou para os pés da menina. Ela usava sapatos de lona rasgados, grandes demais, mantidos juntos com fita adesiva. Sofia, disse por fim, com a voz mais firme. Diga-me uma coisa. Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que você iria querer? A menina pensou por um momento. Depois, seu rosto se iluminou novamente. Eu gostaria que todos os senhores como você parassem de ser tristes, porque quando as pessoas ricas estão tristes, o mundo também fica mais cinza. Essas palavras atingiram Alexandre como uma revelação. Desde que acabara naquela cadeira de rodas, 3 anos antes, ele havia se fechado em uma bolha de amargura e cinismo. Havia afastado a família, os amigos, qualquer um que tentasse se aproximar. Havia se convencido de que o mundo estava cheio apenas de pessoas interessadas em seu dinheiro. E, no entanto, essa menina, que não tinha nada, estava lhe oferecendo a coisa mais preciosa que possuía, a sua felicidade. Sofia, disse Alexandre, tomando uma decisão que mudaria tudo. Entre no carro. Vou te levar para comer algo quente. A menina balançou a cabeça.
A mamãe me disse para nunca entrar no carro de estranhos. Sua mãe é uma mulher sábia, sorriu Alexandre pela primeira vez em meses. Então desça você, Marcelo. Vamos conhecer essa pequena sábia. Enquanto Marcelo abria o guarda-chuva e ajudava Alexandre a descer do carro, Sofia permaneceu ali sob a chuva, observando aquele homem rico que, pela primeira vez em 3 anos, decidira se molhar. Senhor, disse Sofia, enquanto Alexandre se aproximava com sua cadeira de rodas. Você tem rodas em vez de pernas. É por isso que está triste? Alexandre parou. Ninguém, em 3 anos, nunca tinha sido tão direto e, acima de tudo, ninguém o fizera com tanta sinceridade inocente. Sim, Sofia, é por isso também. A menina assentiu seriamente, depois se aproximou e apoiou sua pequena mão no braço da cadeira de rodas. Sabia que as rodas podem levá-lo a qualquer lugar que os seus sonhos quiserem, talvez até mais longe que as pernas normais. Alexandre olhou para aquela mãozinha suja, mas quente, que pousava em sua cadeira como uma bênção. Eu não tenho mais sonhos, pequena. Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes e sábios que já haviam visto demais para a sua idade. Então eu lhe emprestarei os meus. Tenho tantos que não sei onde colocá-los. E foi naquele momento, sob a chuva de São Paulo, diante de uma lixeira atrás de um restaurante estrelado, que Alexandre Monteiro compreendeu estar diante da pessoa mais rica que já havia conhecido. O Café Fazano, na rua Amauri, já vira muitos personagens importantes cruzarem suas portas históricas, mas nunca uma princesa com sapatos rasgados sentada ao lado de um milionário em uma cadeira de rodas. Alexandre observava Sofia enquanto ela estudava o menu com a concentração de um sommelier experiente. Haviam-se passado 2 horas desde o encontro deles, e ele ainda não conseguia entender como aquela menina conseguira convencê-lo a abandonar sua rotina de isolamento. Senhor Alexandre, disse Sofia, cuja formalidade o comovia a cada vez. Este lugar é muito elegante. Tem certeza de que eu posso ficar aqui? Alexandre olhou ao redor. Efetivamente, os clientes elegantes da confeitaria histórica lançavam olhares curiosos para a mesa deles. Não era tanto a cadeira de rodas que chamava a atenção. São Paulo era uma cidade acostumada à diversidade, mas sim o contraste estridente entre o seu terno Armani de 15 mil reais e o vestidinho rasgado da menina. Você é minha convidada, Sofia. Tem mais direito de estar aqui do que qualquer outra pessoa. A garçonete se aproximou com um sorriso profissional que rachou levemente ao ver a menina. Alexandre percebeu imediatamente. Boa noite, Sr. Monteiro, disse a mulher. O de sempre? Não. Hoje a senhorita Sofia fará o pedido por nós dois, respondeu Alexandre, fazendo um gesto em direção à menina. Sofia olhou para ele surpresa. Mas eu não sei o que escolher. Escolha o que fizer seu coração bater mais forte. A menina se iluminou e se dirigiu à garçonete com uma seriedade adorável. Eu gostaria, por favor, do bolo mais colorido que vocês tiverem e 2 chocolates quentes com muito chantilly. Um para mim e um para o Sr. Alexandre, que precisa de doçura. A garçonete sorriu genuinamente desta vez. Ótima escolha, senhorita. Quando ficaram sozinhos, Alexandre se inclinou para Sofia. Fale-me da sua mamãe. O rosto de Sofia se adoçou. Ela se chama Helena e tem as mãos mais macias do mundo, mesmo que estejam sempre frias pelo trabalho. Ela me conta histórias lindíssimas antes de eu ir dormir. Diz que um dia nós iremos morar numa casa com um jardim onde eu poderei plantar flores. E você acredita nisso? Claro, exclamou Sofia. A mamãe nunca diz mentiras, só que às vezes os sonhos precisam de mais tempo para se tornarem reais. Alexandre sentiu uma pontada no peito. Quando fora a última vez que ele acreditara nos sonhos com aquela confiança incondicional? Sofia, posso te fazer uma pergunta? Como você faz para ser tão feliz? A menina pensou enquanto brincava com o jogo americano. Minha mamãe me explicou que a felicidade é como uma vela.
Quanto mais você a compartilha, mais ela acende. Se você a guarda só para si, ela se apaga. E se roubarem a sua felicidade? E se alguém te machucar? Sofia olhou para ele com aqueles olhos que pareciam conter uma sabedoria antiga. Senhor Alexandre, você está com raiva de alguém? Alexandre ficou em silêncio. Como poderia explicar a uma criança de 5 anos a raiva que sentia? Raiva contra o destino, contra o homem que o havia atropelado, contra Deus, contra si mesmo. Sim, Sofia, estou com raiva de muitas pessoas. E isso o faz se sentir melhor? Não. Então por que continua? A pergunta atingiu Alexandre como um raio. Era tão simples, tão direto, tão verdadeiro. Chegaram os chocolates quentes e um magnífico bolo arco, íris que fez os olhos de Sofia brilharem como estrelas. Mas, em vez de mergulhar imediatamente no doce, a menina pegou sua colherzinha e ofereceu a primeira mordida a Alexandre. A primeira mordida é sempre para os amigos, disse com solenidade. Nós somos amigos? Perguntou Alexandre comovido. Você me ouviu sem me julgar, me trouxe para o calor e me deixou escolher o que comer. Se isso não é o que os amigos fazem, então eu não sei o que é amizade. Alexandre aceitou o pedaço de bolo e foi o sabor mais doce que já havia provado em sua vida. Sofia, há uma coisa que não entendo. Por que você não tem medo de mim? Sou um estranho, sou rico, sou diferente. Sofia mastigou pensativa antes de responder. Sabe o que a minha mamãe me ensinou? Que as pessoas más nunca olham nos olhos quando falam e nunca compartilham a sua comida. Você fez as duas coisas. Mas eu poderia ser perigoso, eu sou? Não. Então por que eu deveria ter medo? Alexandre caiu na gargalhada. Foi uma risada genuína, libertadora, que ele não ouvia há anos. Outros clientes se viraram, surpresos ao ouvir o famoso Alexandre Monteiro rir tão de coração. Sofia, você é incrível. Não, disse ela sujando o nariz de chantilly. Eu sou só a Sofia. Mas talvez ser só a Sofia seja bastante especial. Naquele momento, Alexandre teve uma epifania. Por 3 anos, ele pensara ser apenas um homem em uma cadeira de rodas, apenas um inválido, apenas metade do homem que fora. Mas Sofia estava lhe ensinando que talvez ser apenas Alexandre fosse mais do que suficiente. Sofia disse repentinamente, amanhã é sábado, você gostaria que eu fosse conhecer a sua mamãe? Os olhos da menina se iluminaram. Sério? Você gostaria de conhecer a mamãe? Muito. Então sim, mas tem que prometer uma coisa. Diga. Tem que prometer sorrir quando a conhecer, porque a mamãe fica triste quando vê pessoas tristes e eu quero que ela seja feliz. Alexandre pegou a pequena mão de Sofia entre as suas. Eu prometo, pequena amiga, eu sorrirei. Enquanto terminavam o bolo, Alexandre não poderia saber que aquela promessa desencadearia uma cadeia de eventos que mudaria não só a sua vida, mas a existência de centenas de pessoas. Porque às vezes, as promessas feitas a uma menina de 5 anos são as que têm o poder de mover montanhas. Eram 5 da manhã quando Alexandre chegou ao Brás, no coração da São Paulo operária. As ruas ainda estavam imersas na penumbra, iluminadas apenas pelos postes que criavam círculos de luz dourada no asfalto molhado. Marcelo havia protestado contra aquele horário incomum, mas Alexandre fora irredutível. Sofia lhe dissera que sua mãe sempre voltava de madrugada e ele queria estar lá para esperá-la. É ela, senhor, indicou Sofia do banco de trás do carro, com o rosto colado no vidro. Mamãe! Alexandre seguiu o olhar dela e viu uma figura esguia caminhando pela calçada. Mesmo à distância, percebia-se que era uma mulher exausta. Seus passos eram lentos, os ombros curvados sob o peso de um dia de trabalho que, na verdade, havia durado a noite toda. Helena Silva tinha 28 anos, mas aparentava pelo menos 10 a mais. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desordenado, e ela usava um uniforme de trabalho que já vira dias melhores. Quando viu Sofia descer daquela Maserati preta, ela parou de repente. Sofia, o quê?
A voz dela traía alívio e preocupação ao mesmo tempo. Mamãe, te apresento o Sr. Alexandre. É o meu amigo rico que estava triste, lembra? Aquele que sempre deixa as sobras. Helena olhou para Alexandre enquanto Marcelo o ajudava a descer do carro. Seus olhos, da mesma cor verde-mar dos de Sofia, o estudaram com atenção. Não havia timidez em seu olhar, mas também não havia hostilidade, apenas a cautela de uma mãe protegendo sua cria. Senhora Silva, disse Alexandre, aproximando-se com a cadeira de rodas. Sua filha é extraordinária. Eu sei, respondeu Helena com orgulho. Mas isso não explica por que o senhor está aqui às 5 da manhã. Alexandre apreciou a franqueza dela. A senhora tem razão. Devo-lhe explicações. Podemos conversar? Helena olhou para Sofia, que assentia com entusiasmo. Tem uma padaria aberta aqui perto, disse por fim. Mas não tenho muito tempo. Preciso preparar a Sofia para a escola. A padaria central era um daqueles locais históricos paulistanos onde os operários paravam para tomar um café antes do turno. O cheiro de pão na chapa e café expresso enchia o ar, misturando-se às primeiras conversas do dia. Alexandre, Helena e Sofia sentaram-se a uma mesinha no canto. A atmosfera era surreal. Um milionário em roupas de grife, uma faxineira de uniforme e uma menina que olhava para os dois como se estivesse assistindo ao nascimento de uma nova amizade. Senhor, começou Helena. Monteiro. Alexandre Monteiro. Helena sobressaltou-se levemente. Mesmo quem não se interessava por economia conhecia aquele nome. O construtor, aquele dos arranha-céus da Avenida Faria Lima. Entre outras coisas, sim. E o que o senhor quer de nós? A pergunta foi direta, sem rodeios. Alexandre a respeitou por isso. Sinceramente, ainda não sei. Ontem à noite, sua filha me fez entender algo importante sobre mim mesmo. Queria agradecer a vocês duas. Helena fez uma careta. Sofia, o que você aprontou? Nada de mal, mamãe. O senhor Alexandre estava triste porque tem rodas em vez de pernas, e eu lhe emprestei um pouco da minha felicidade, como você me ensinou. Alexandre viu os olhos de Helena se amolecerem ao olhar para a filha. Naquele momento, entendeu de onde Sofia tirava aquela sabedoria inata. Senhora Silva, disse Alexandre, posso perguntar como a senhora consegue? Como consigo o quê? Criar uma menina tão luminosa em uma situação tão difícil? Helena bebeu um gole de café antes de responder. Quando falou, sua voz era calma, mas firme. Senhor Monteiro, eu limpo escritórios 12 horas por noite, 6 dias por semana. Toda manhã, volto para casa com as mãos cheirando a detergente e as costas doendo. Mas quando vejo a Sofia me esperando com aquele sorriso, entendo que tudo o que faço faz sentido. Mas não está cansada? Não é amarga? Helena sorriu pela primeira vez, e Alexandre entendeu imediatamente de onde Sofia havia tirado aquele sorriso que iluminava tudo. Amargurada? Oh, sim, há noites em que eu gostaria de gritar com o mundo inteiro. Mas então penso que, se eu me tornar amarga, a Sofia também se tornará amarga, e ela não merece um futuro amargo. Como vocês conseguem seguir em frente? Um dia de cada vez, um sonho de cada vez. Eu trabalho de noite porque de dia quero estar presente para ela. Quando chego em casa, preparo o café da manhã, levo-a para a escola, depois durmo algumas horas enquanto ela está na aula, passamos a tarde juntas, fazemos a lição de casa, brincamos, ela me conta sobre o dia dela. Alexandre ouvia fascinado. E os sonhos? Sofia me disse que um dia vocês terão uma casa com jardim. Helena abaixou o olhar. Os sonhos servem para seguir em frente. Não importa se eles um dia se realizarão. O que importa é que nos dão a força para levantar todas as manhãs. E se eu dissesse que vocês poderiam realizá-los? Helena o olhou com suspeita. Em troca de quê? A pergunta atingiu Alexandre como um tapa. Ele percebeu que sua primeira reação fora resolver tudo com dinheiro, como sempre fizera. Mas Helena não era uma de suas funcionárias que ele poderia comprar com um bônus. Em troca de nada,
disse por fim. Apenas por quê? Porque a sua filha me devolveu algo que eu acreditava ter perdido para sempre. E o que seria? Alexandre olhou para Sofia, que estava desenhando no guardanapo com um lápis de cor que Helena sempre levava na bolsa. A esperança. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento. Senhor Monteiro, eu aprecio o que está dizendo, de verdade, mas nunca aceitarei caridade de ninguém, especialmente não na frente da minha filha. E se não fosse caridade? E se fosse um investimento? De que tipo? Alexandre se inclinou na direção dela. A sua filha tem um dom, senhora Silva. Tem a capacidade de ver o bem nas pessoas, mesmo quando elas próprias o esqueceram. Isso é raro, isso é precioso. Vá direto ao ponto. Estou pensando em criar uma fundação, algo que ajude famílias como a de vocês, mas não com esmolas, com oportunidades reais. Trabalho, formação, moradia com aluguel a preços. E aqui, Helena o interrompeu. E por que o senhor faria isso? Alexandre olhou novamente para Sofia, que agora mostrava seu desenho à garçonete. Uma casa com um grande jardim cheio de flores coloridas. Porque ontem à noite, pela primeira vez em 3 anos, voltei para casa e não pensei em suicídio. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos ruídos da padaria, que se animava com a chegada de outros clientes. Helena o encarou longamente e depois disse: Senhor Monteiro, se o senhor realmente quer fazer algo por nós, não faça por culpa ou para se sentir melhor consigo mesmo. Faça apenas se acreditar verdadeiramente que vale a pena. Vale a pena. Helena olhou para Sofia, que coloria um sol gigantesco no canto do guardanapo. Olhe para minha filha, senhor Monteiro. Olhe como ela colore aquele sol. Ela está fazendo-o tão grande que ocupa metade do desenho. Eu lhe perguntei por que uma vez. Sabe o que ela me respondeu? Alexandre balançou a cabeça. Ela me disse: Mamãe, se o sol for pequeno, ele não consegue aquecer toda a família na casinha. É por isso que vale a pena. Porque ela ainda acredita que o sol pode aquecer a todos. Alexandre sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que não sentia há anos, o desejo de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Senhora Silva, ele disse, a senhora aceitaria trabalhar para mim? Não como faxineira, mas como conselheira, para me ajudar a entender como o mundo de quem precisa realmente funciona. Helena o olhou surpresa. Eu não estudei, senhor Monteiro. Não tenho diplomas ou faculdade. Você criou a Sofia. Isso vale mais do que qualquer diploma. Pela primeira vez, Alexandre viu Helena se emocionar. Posso pensar no assunto? Naturalmente. Sofia levantou a cabeça do seu desenho. Mamãe, o senhor Alexandre pode vir jantar com a gente hoje à noite? Quero mostrar a nossa casa para ele. Helena e Alexandre se olharam. Ambos entenderam que aquilo não era apenas o pedido inocente de uma criança. Era o convite para atravessar juntos uma porta que, uma vez aberta, mudaria tudo. Se o senhor Alexandre quiser, disse Helena lentamente. Alexandre sorriu. Não há lugar onde eu preferiria estar. O apartamento de Helena e Sofia ficava no 3º andar de um prédio dos anos 70 no Bexiga, uma área de São Paulo que os turistas raramente viam. Alexandre levou 10 minutos para subir as escadas com a ajuda de Marcelo, usando uma cadeira portátil que ele sempre mantinha no carro para emergências. Quando Helena abriu a porta, Alexandre se preparou para ver pobreza e degradação. Em vez disso, encontrou algo completamente diferente. Um lar. O apartamento era pequeno, talvez 50 metros quadrados, mas cada centímetro era cuidado com amor. As paredes eram pintadas de um amarelo suave que tornava os espaços mais luminosos, e em todos os lugares havia pequenos detalhes que contavam a história de uma família. Desenhos de Sofia pendurados com cuidado, fotografias em molduras baratas mas limpas, plantas verdes crescendo nos parapeitos das janelas. Não é muito, disse Helena com uma ponta de constrangimento, mas é a nossa casa. Alexandre olhou ao redor com espanto genuíno.
Em sua cobertura de 1.000 metros quadrados com vista para o Parque Ibirapuera, ele nunca havia sentido aquele calor que emanava daquelas 4 paredes modestas. É lindíssimo, disse sinceramente. Sofia pegou-o pela mão e arrastou-o em um passeio entusiasmado. Esta é a cozinha onde a mamãe faz as coisas mais gostosas do mundo. Esta é a sala onde assistimos a desenhos juntos. E este é o meu quarto. O quartinho era o reino de Sofia. Uma cama de solteiro com lençóis floridos, uma escrivaninha improvisada com uma tábua de madeira e 2 cavaletes, e centenas de desenhos colados nas paredes. Mas o que impressionou Alexandre foram os livros. Havia dezenas deles empilhados por toda parte. Você gosta de ler? Perguntou a Helena. Nós lemos juntas toda noite. Pego os livros na biblioteca, mas a Sofia sempre diz que um dia teremos uma estante só nossa. Com todos os livros do mundo, acrescentou Sofia, mesmo aqueles que ainda não foram escritos. Helena pediu licença e foi para a cozinha preparar o jantar. Alexandre ficou com Sofia, que queria mostrar a ele todos os seus desenhos. Havia um que lhe chamou a atenção de modo especial. Um homem de terno e gravata, sentado em uma cadeira com rodas, cercado por crianças sorridentes. Quem é este? Perguntou. É o senhor, senhor Alexandre. Eu o desenhei ontem à noite, depois que nos conhecemos. E estas crianças? São todas as crianças que o senhor ajudará quando não estiver mais triste. Alexandre sentiu um nó na garganta. Sofia, como você tem tanta certeza de que eu vou ajudar outras crianças? Sofia olhou para ele com aquela seriedade que ele já havia aprendido a reconhecer. Porque as pessoas boas, quando deixam de ficar tristes, ficam felizes. E as pessoas felizes querem que os outros também sejam felizes. E se eu não for uma pessoa boa? Mas o Senhor é. Não vê? Já começou. O que eu comecei? Sofia apontou para si mesma. Eu ontem estava preocupada com a mamãe. Hoje estou feliz porque sei que ela tem um amigo que a ajudará se ela precisar. Então o Senhor já fez uma menina feliz. Alexandre ficou sem palavras. Como aquela pequena criatura conseguia ver tão claramente o que ele próprio lutava para compreender. Para a mesa! Gritou Helena da cozinha. A mesa estava arrumada com uma toalha xadrez vermelha e branca, pratos descombinados, mas limpíssimos, e no centro uma panela fumegante que exalava um aroma incrível. Sopa de feijão, anunciou Helena com orgulho. Receita da minha avó. Alexandre não comia sopa de feijão desde que era criança. Em sua vida de restaurantes estrelados e chefes particulares, havia esquecido o sabor dos pratos simples. A primeira colherada foi uma revelação. Era a comida mais saborosa que ele já havia provado. É incrível, disse sinceramente. Os ingredientes secretos são amor e paciência, explicou Sofia com seriedade. A mamãe me ensinou. Durante o jantar, Alexandre descobriu coisas sobre Helena que o surpreenderam. Ela havia abandonado os estudos para criar Sofia sozinha, mas continuava a ler, a se informar, a ter opiniões precisas sobre tudo. Era uma mulher inteligente, presa pelas circunstâncias, não pela falta de capacidade. Helena disse a certa altura, posso te perguntar uma coisa pessoal? Depende do quão pessoal. O pai da Sofia. Helena enrijeceu levemente, mas Sofia interveio com naturalidade. O meu papai foi embora quando eu era bem pequenininha. A mamãe diz que talvez ele tivesse medo de ser papai. E o que você acha disso? Eu acho que a perda dele foi grande, porque ele nunca conheceu a mim e a mamãe. Nós somos fantásticas. Helena sorriu tristemente. A Sofia sempre teve essa capacidade de transformar as coisas ruins em coisas suportáveis. Não é uma coisa ruim, disse Sofia com firmeza. É apenas uma coisa diferente do que tínhamos imaginado. Alexandre olhou para aquela menina de 5 anos que falava sobre o abandono paterno com uma filosofia de adulto e se perguntou como era possível que alguém tivesse
partido daquela família. Helena disse repentinamente: tomei uma decisão. Qual? Amanhã quero levar vocês para ver uma coisa. O quê? Um lugar onde poderíamos realizar o que discutimos esta manhã. A fundação, mas quero que seja sua também, não só minha. Helena o olhou confusa. Como assim? Quero dizer que quero que você seja a diretora. Que você decida como funciona, quem ajudar, como fazê-lo. Eu entro com o dinheiro e os contatos, você entra com o coração e a experiência. Alexandre, eu nunca poderia. Por que não? Porque eu não sei como se faz. E eu não sei como se faz para ser feliz apesar de tudo. E, no entanto, você faz isso todos os dias. Podemos aprender juntos. Sofia bateu palmas. Sim, como quando eu e a mamãe aprendemos coisas novas juntas. Helena permaneceu em silêncio por um longo momento, brincando com o garfo. Alexandre, você não me conhece de verdade. Como pode ter tanta certeza sobre mim? Porque vi como você criou a Sofia, porque vi como você transforma 4 paredes em um lar. Porque, quando esta manhã lhe perguntei o que eu queria de vocês, você nunca pensou no dinheiro que eu poderia lhe dar, mas sim no que você teria que dar em troca. E se eu falhar? E se, em vez disso, conseguirmos mudar a vida de centenas de famílias como a sua? Sofia olhava para um e para o outro como se estivesse assistindo a uma partida de tênis emocional. Mamãe, disse por fim, lembra o que você sempre me diz quando tenho medo de tentar algo novo? Helena sorriu, apesar da tensão. Que os sonhos continuam sendo sonhos se nunca tiverem a coragem de se tornar realidade. Aí está! Exclamou Sofia. O senhor Alexandre está oferecendo transformar os nossos sonhos em realidade, e você está com medo, como quando eu não queria aprender a andar de bicicleta. Alexandre caiu na gargalhada. A Sofia tem razão. Às vezes é preciso uma menina de 5 anos para nos lembrar como ser corajosos. Helena o olhou longamente, depois se levantou e foi até a janela. São Paulo se estendia diante dela, com suas luzes brilhando na noite. Daquela janela, ela sempre olhara para a cidade como algo inatingível, um mundo ao qual ela e Sofia não pertenciam. Se eu aceitar, disse sem se virar, quero uma promessa. Diga que faremos isso de verdade para ajudar as pessoas, não para nos sentirmos melhor conosco mesmos. Que isso nunca se torne um jogo para pessoas ricas que querem se comover uma vez por semana. Alexandre aproximou-se com a cadeira de rodas. Eu prometo, mas quero uma promessa de você também. Qual? Que, se vir que estou errando, se vir que estou agindo como um rico arrogante, você me dirá, sem filtros, sem diplomacia, como você fez esta manhã. Helena se virou, e pela primeira vez desde que se conheceram, Alexandre viu medo nos olhos dela. Não medo dele, mas medo de ter esperança. Helena, disse docemente, do que você tem medo de verdade? Tenho medo de me acostumar com essa esperança e depois perdê-la. Eu e a Sofia construímos o nosso equilíbrio sobre o que somos agora. Se mudarmos tudo e depois não der certo, então voltaremos para cá, para esta mesa, para comer sopa de feijão e programar uma nova tentativa. Sofia levantou-se da cadeira e foi abraçar a mãe. Mamãe, sabe o que você me ensinou? Que quando temos medo de perder algo bonito, significa que vale a pena arriscar para tê-lo. Helena abraçou a filha e fechou os olhos. Está bem, sussurrou. Vamos tentar. Alexandre sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que se conter para não chorar. Obrigado, Helena. Obrigado por acreditar em mim. Não agradeça ainda, disse ela com um sorriso que misturava medo e esperança. Agradeça-me quando tivermos realmente ajudado alguém. Naquela noite, ao voltar para a sua cobertura, Alexandre não reconheceu a pessoa que o encarava no espelho. Os olhos que ele vira apagados por 3 anos agora brilhavam com uma luz que ele havia esquecido que possuía. Ele pegou o telefone e ligou para o seu advogado. Maurício, é o Alexandre. Eu sei que é tarde,
Mas amanhã quero que prepare os documentos para uma fundação. Não, não para os impostos, para a Sofia e a Helena. Não, não enlouqueci. Pela primeira vez em 3 anos, estou completamente são. 2 semanas após aquele jantar que havia mudado tudo, Alexandre dirigia sua Maserati pelas ruas da Barra Funda, um dos bairros de São Paulo em plena transformação. Ao lado dele, Sofia apertava o nariz contra a janela, enquanto Helena sentava-se atrás com um olhar que oscilava entre a incredulidade e o temor. "Chegamos!" anunciou Alexandre, parando em frente a um casarão antigo dos anos 20 que acabara de comprar. "É aqui que você quer criar a fundação?" perguntou Helena, olhando para a fachada elegante, mas necessitada de restauração. "Não eu, nós." Sofia foi a primeira a descer do carro, correndo em direção à entrada, como se sempre soubesse que aquele lugar lhe pertencia. "É lindíssimo. Parece o castelo de uma princesa, mas de uma princesa que ajuda as pessoas." Alexandre sorriu enquanto Marcelo o ajudava com a cadeira de rodas. Durante aquelas 2 semanas, ele havia trabalhado dia e noite com arquitetos e advogados para tornar real o que começara como um impulso emocional. Mas agora, vendo Sofia saltitar em frente ao portão enorme, ele sabia que tinha feito a escolha certa. "Helena, venha, quero te mostrar uma coisa." O interior do casarão era um canteiro de obras, mas Alexandre mandara preparar maquetes eletrônicas que mostravam como fora e como ficaria. No térreo, uma área de recepção com brinquedos para crianças e um balcão de informações. No primeiro andar, escritórios para os funcionários e salas de entrevistas. No segundo, uma creche e um espaço de estudos. No terceiro, apartamentos de transição para famílias em dificuldade. "Mas isso é imenso", sussurrou Helena. "Vai custar uma fortuna." "Eu vendi o meu iate", disse Alexandre com naturalidade. "Eu nunca o usava." "Você vendeu um iate para comprar este casarão?" "Eu vendi um brinquedo para comprar uma esperança." Sofia, que havia explorado cada canto do térreo, voltou correndo para eles. "Senhor Alexandre, encontrei o lugar perfeito para a biblioteca." "Que biblioteca pequena?" "Aquela para todas as crianças como eu, onde elas poderão ler todos os livros que quiserem." Alexandre e Helena se olharam. Ninguém ainda havia falado sobre uma biblioteca. "Sofia", disse Helena, "como você sabia que haveria uma biblioteca?" "Porque o senhor Alexandre entendeu que os livros são tão importantes quanto a comida." "Verdade, senhor Alexandre?" Alexandre ficou sem palavras. Como aquela menina conseguia ler os pensamentos dele? Efetivamente, entre os projetos que ele tinha em mente, estava justamente uma biblioteca para as crianças do bairro. "Sim, Sofia, haverá uma biblioteca e um jardim. Também um jardim e um lugar onde as mamães podem aprender coisas novas. Também isso." Sofia bateu palmas e explodiu num grito de alegria que ecoou por todo o casarão vazio. Helena aproximou-se de Alexandre. "Como você conseguiu pensar em tudo isso em 2 semanas?" "Não fui eu quem pensou", confessou Alexandre. "Apenas imaginei o que a Sofia iria querer. E depois encontrei uma forma de realizar." Naquele momento chegou Maurício, o advogado de Alexandre, com uma pasta cheia de documentos. "Alexandre, aqui estão os contratos para a fundação." "Helena, preciso da sua assinatura como cofundadora e diretora executiva." "Cofundadora?" perguntou Helena surpresa. "Naturalmente", disse Alexandre. "A Fundação Sofia e Helena para Famílias em Transição. Gosta do nome?" Helena olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. "Não posso aceitar que o meu nome..." Helena foi interrompida por Alexandre. "Sem você, esta fundação seria apenas mais um projeto de caridade de um rico entediado. Com você, pode se tornar algo que muda de verdade a vida das pessoas. Mas eu não sei como. Ninguém sabe como se faz na primeira vez. Mas você sabe o que é a necessidade real. Sabe do que as famílias precisam de verdade. Eu sei como movimentar o dinheiro e os contatos. Juntos, podemos aprender o resto."
Sofia, que havia escutado tudo, aproximou-se da mãe. Mamãe, lembra o que você me disse quando eu não queria ir para a creche no primeiro dia? Que as coisas novas sempre dão um pouco de medo, mas é normal, e que é preciso ser corajosa como as princesas dos contos de fadas. Helena olhou para a filha, depois para Alexandre e de novo para Sofia. Tudo bem, disse por fim, mas quero uma coisa clara desde o início. Diga, esta fundação ajudará de verdade as pessoas. Nunca será uma operação de imagem. E, se eu vir que se tornará isso, eu vou embora. Concordo plenamente, disse Alexandre, e quero que o primeiro projeto seja para as famílias deste bairro. Aquelas que conheço, que vejo todos os dias nos pontos de ônibus, nos supermercados, não pessoas abstratas, mas pessoas reais. Perfeito. Já tem alguém em mente? Helena sorriu pela primeira vez desde que haviam entrado no casarão. Tenho uma lista de 20 famílias que poderiam mudar de vida com uma pequena ajuda. Então, comecemos por elas. Maurício abriu a pasta e colocou os documentos na mesa improvisada. Helena, se assinar aqui, torna-se oficialmente codiretora da fundação com um salário de... Espere, interrompeu Helena. Que salário? Alexandre tossiu, embaraçado. Helena, você não pode trabalhar de graça e não pode continuar limpando escritórios à noite. Pensei em uma remuneração que lhe permita dedicar-se inteiramente à fundação. Quanto? 15 mil reais por mês para começar, mais o apartamento aqui em cima para você e a Sofia. Helena empalideceu. Alexandre, eu não posso aceitar. Não é caridade, Helena. É o salário justo para o trabalho mais importante que existe, devolver a esperança às pessoas. Sofia olhava atentamente para um e para o outro. Mamãe, disse por fim, lembra que você sempre me disse que quando trabalhamos bem, merecemos ser bem pagos? Sim, mas é que não se deve ter vergonha de aceitar o que merecemos. Helena abraçou a filha. Como você consegue ser tão sábia? Aprendi com você. Com as mãos tremendo levemente, Helena assinou os documentos. Quando levantou a caneta, Alexandre viu que ela estava chorando. Helena, você está bem? Estou pensando que pela primeira vez em 6 anos, esta noite não preciso limpar escritórios. Posso ler uma história para a Sofia e depois ir dormir como uma pessoa normal. É isso que eu quero para todas as famílias que ajudaremos, disse Alexandre. A normalidade, o direito de estar cansada apenas pelos motivos certos. Sofia correu para a janela. Olhem, dá para ver o parque daqui. Mamãe, poderíamos ir brincar todos os dias depois da escola. Helena e Alexandre juntaram-se a ela. Do segundo andar, realmente se via um pequeno parque onde algumas crianças brincavam, apesar do frio de junho. Daqui a 6 meses, disse Alexandre, algumas dessas crianças virão para cá depois da escola. Terão um lugar quente para fazer a lição de casa, brincar, crescer, e as mães delas saberão que estão seguras. E todos nós aprenderemos juntos a ser felizes, acrescentou Sofia. Helena olhou para o homem que, 2 semanas antes, era apenas um estranho rico deixando sobras atrás de um restaurante. Alexandre, disse ela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já se perguntou por que, entre todas as pessoas que poderia ter conhecido, o destino fez você conhecer justamente a Sofia? Alexandre pensou um momento. Porque ela tinha algo para me ensinar? Não, disse Helena sorrindo, porque você tinha algo a aprender. Sofia virou-se para eles. Eu sei por que nos conhecemos. Diga, pequena filósofa, porque nós 3 estávamos incompletos. Você estava triste, a mamãe estava cansada e eu queria uma família maior. Agora estamos completos, juntos. Alexandre olhou para aquelas 2 mulheres, uma de 5 anos e outra de 28, que em 2 semanas haviam revolucionado a sua existência. Pela primeira vez em 3 anos, ele se sentia útil. Pela primeira vez desde sempre, sentia-se parte de algo que valia mais do que o seu dinheiro. Sofia tem razão, ele disse. Agora somos uma família.
6 meses depois, o casarão na Barra Funda fervilhava de vida. Era uma manhã de novembro, e Alexandre chegou, como sempre, às 8 para a reunião semanal da equipe. Mas o que viu o deteve na porta. No jardim, que agora florescia viçoso, uma dezena de crianças tomava café da manhã ao ar livre enquanto as mães conversavam nas mesas. "Bom dia, diretor", gritou Sofia, correndo em sua direção. Agora tinha 6 anos e se considerava oficialmente a pequena assistente da fundação. "Bom dia, pequena diretora", respondeu Alexandre sorrindo. "Tudo bem hoje?" "Mais do que bem. A senhora Marta arrumou emprego na padaria. O filho da Fátima aprendeu a ler. E adivinhe só? Diga, a mamãe tem uma surpresa para você." Alexandre encontrou Helena em seu escritório no primeiro andar, cercada por pastas e gráficos. Em 6 meses, a tímida faxineira se transformara em uma gestora competente e respeitada. Usava um tailleur simples, mas elegante, e seus olhos brilhavam com uma energia que Alexandre nunca tinha visto antes. "Alexandre", ela disse, levantando-se da mesa. "Timing perfeito. Você precisa ver isso." Helena mostrou-lhe um relatório detalhado das atividades da fundação. Os números eram impressionantes. 47 famílias ajudadas, 32 mulheres que encontraram emprego, 89 crianças frequentando as atividades regularmente e uma lista de espera de mais de 100 famílias que queriam entrar nos programas. "Helena, isso é incrível. Mas não é tudo. Sente-se." Alexandre posicionou-se com a cadeira de rodas em frente à mesa, curioso. "Recebi uma ligação ontem. A Prefeitura de São Paulo quer replicar o nosso modelo em outros 3 bairros. E o governo do estado quer nos financiar para expandir o projeto." Alexandre ficou sem fôlego. "O que isso significa exatamente?" "Significa que o que criamos aqui funciona de verdade e que poderíamos ajudar milhares de famílias, não apenas dezenas." Naquele momento, Sofia invadiu o escritório. "Desculpem interromper a reunião importante, mas tem alguém aqui que quer ver o senhor Alexandre." "Quem é?" "Ele não me disse, mas tem um carro ainda mais bonito que o seu." Alexandre e Helena se olharam perplexos e desceram para o térreo, onde encontraram um homem elegante na casa dos 50 anos, que observava com interesse as crianças brincando. "Senhor Monteiro", disse o homem, aproximando-se. "Sou Roberto Guimarães, diretor da Fundação Alvorada. Poderíamos conversar?" Roberto Guimarães era uma lenda no mundo do terceiro setor brasileiro. Sua fundação geria centenas de milhões de reais para projetos sociais em todo o Brasil. "Senhor Guimarães", disse Alexandre admirado, "é uma honra. O que posso fazer pelo senhor?" "Na verdade, é o que eu posso fazer por vocês que me interessa. Ouvi falar do projeto de vocês e vim ver pessoalmente. E o que o senhor acha?" Guimarães olhou em volta, as crianças rindo no jardim, as mães estudando na sala de cursos, a creche cheia de vida, a biblioteca onde alguns jovens estavam lendo. "Acho que vocês criaram algo extraordinário. Não é apenas assistência, é reintegração social verdadeira." E, acima de tudo, acrescentou, olhando para Helena, "é gerido por pessoas que sabem o que significa ter necessidades." "Vá direto ao ponto", disse Helena com a franqueza que Alexandre aprendera a amar. Guimarães sorriu. "Gosto do seu estilo, senhora Silva. Aqui está a proposta. A Fundação Alvorada quer investir 10 milhões de reais para replicar este modelo em 10 cidades brasileiras. Vocês administrariam toda a operação." Alexandre sentiu a cabeça girar. 10 milhões de reais. "Para começar, se os resultados confirmarem o que vejo aqui, poderíamos chegar a 50 milhões nos próximos 3 anos. Helena empalideceu. "Senhor Guimarães, nós estamos operacionais há apenas 6 meses. Justamente por isso, vocês provaram que se pode fazer algo concreto em pouco tempo e com resultados mensuráveis. O que mais me impressionou, porém, foi outra coisa." "Qual?"
Conversei com umas 20 pessoas que frequentam a fundação. Nenhuma delas se sente assistida. Todas se sentem acompanhadas rumo à autonomia. Essa é a diferença entre caridade e justiça social. Sofia, que escutara tudo em silêncio, aproximou-se de Guimarães. Senhor, o senhor quer ajudar o senhor Alexandre e a minha mamãe a ajudarem mais pessoas? Exatamente, pequena. Então o senhor é uma pessoa boa. As pessoas boas a gente reconhece de imediato. Tem os olhos que sorriem, mesmo quando a boca está séria. Guimarães soltou uma risada. Quem é esta filósofa? É a Sofia, disse Alexandre com orgulho. Foi ela quem começou tudo isso. Sério? Helena contou brevemente a história de como se conheceram. Quando terminou, Guimarães olhou para Sofia com um novo respeito. Sofia, ele disse, você mudou a vida de muitas pessoas. Como se sente? Sofia pensou seriamente. Eu acho que não mudei nada. Só ajudei o senhor Alexandre a se lembrar de ser bom. E como você fez isso? Eu dei a ele a minha felicidade quando a dele tinha acabado. Mas aí ele encontrou tanta felicidade nova que agora pode dar para todo mundo. Alexandre emocionou-se. Depois de um ano desde que se conheceram, Sofia continuava a surpreendê-lo com sua sabedoria inata. Senhor Guimarães, disse Helena, se aceitarmos a sua proposta, quero uma garantia. Qual? Que cada novo centro será gerido por pessoas que conhecem de verdade a pobreza, não por executivos que estudaram a pobreza nos livros. Concordo plenamente. Na verdade, gostaria que vocês mesmos selecionassem e treinassem os diretores de cada novo centro. Alexandre olhou para Helena, que assentiu levemente. Senhor Guimarães, disse Alexandre, nós aceitamos, mas com uma condição. Qual? A Sofia tem que estar envolvida em cada inauguração. Foi ela quem começou tudo isso, ela tem que ver isso crescer. Guimarães inclinou-se em direção a Sofia. O que me diz? Quer se tornar a nossa pequena embaixadora? Sofia olhou para a mãe, depois para Alexandre e depois de novo para Guimarães. Só se eu puder levar sempre a minha mamãe e o senhor Alexandre. Porque as coisas bonitas só são bonitas se você as compartilha com as pessoas que ama. Naquela noite, Alexandre, Helena e Sofia jantaram juntos no terraço da fundação. A primavera paulistana cheirava a ipês e a esperança, e a cidade se estendia diante deles, cheia de luzes e possibilidades. Helena, disse Alexandre servindo o vinho, suco de frutas para Sofia. Você tem noção do que fizemos? Você tem noção do que se tornou? Respondeu Helena. Alexandre pensou a respeito. Um ano antes, ele era um homem amargurado, trancado em sua riqueza e em sua raiva. Agora era diferente. Não porque tivesse recuperado o uso das pernas, isso nunca aconteceria, mas porque descobrira que é possível estar completo, mesmo sentado numa cadeira de rodas, se essa cadeira o levar até as pessoas certas. Sofia, disse, há uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Diga, senhor Alexandre, naquele primeiro dia, quando você me perguntou se eu queria um pouco da sua felicidade, você sabia que iria mudar a minha vida? Sofia bebeu um gole de suco de frutas antes de responder. Não, eu não sabia. Só sabia que você estava triste e eu estava feliz. Me pareceu justo compartilhar. E agora você está feliz de como as coisas aconteceram? Sofia olhou para sua mãe, que agora sorria sempre. Depois olhou para baixo, para o jardim, onde algumas crianças ainda brincavam sob as luzes do entardecer. Então olhou para Alexandre. Senhor Alexandre, disse com aquela seriedade que o havia conquistado desde o primeiro momento. Sabe o que a mamãe me ensinou? Diga que a felicidade é como as sementes das flores. Se você as planta no lugar certo e as rega com amor, elas crescem e ficam tão lindas que todos que passam param para olhar. Alexandre sentiu os olhos marejarem. E nós plantamos muitas sementes. Muitíssimas. E o legal é que cada semente que cresce fará outras sementes, e depois outras ainda.
Daqui a pouco, toda São Paulo estará cheia de flores. Helena abraçou a filha. Sofia, você é a flor mais linda que eu já vi crescer. E eu sou o homem mais sortudo do mundo, acrescentou Alexandre, porque aprendi que às vezes, para andar de verdade, é preciso parar de pensar nos próprios pés e começar a olhar para o coração. Naquela noite, enquanto as luzes de São Paulo brilhavam como estrelas terrestres, a Fundação Sofia e Helena adormeceu cheia de projetos, esperanças e sonhos. E, em algum lugar, numa lixeira atrás de um restaurante na rua Oscar Freire, o vento fazia voar um guardanapo com o desenho de uma menina, um sol bem grande que aquecia uma família feliz. Porque às vezes os milagres começam exatamente assim, com uma menina corajosa, um homem ferido disposto a se curar e uma mãe que sabe transformar o amor em força. E às vezes, as sobras de um jantar podem se tornar os ingredientes de uma vida nova. Fim. Dê-me as suas sobras e eu o farei andar. A frase que uma menina de 5 anos nunca disse, mas que um homem rico aprendeu a ouvir em seu coração, porque as verdadeiras promessas não se dizem com palavras, mas se mantêm com atos.